Quantas são as leis de Newton? Como é? Quantas são as leis de Newton? São quantas leis de Newton? 3. 3. Aê, muito bem. Você lembra o nome de alguma delas? Alguma, qualquer uma. Eu lembro da inércia. Lembra da inércia? Muito bem. A inércia, que é o chamado princípio da inércia, é uma das leis de Newton, não é isso? E essa inércia, ela seria, não sei se você lembra, ela seria a primeira, a segunda ou a terceira lei? Eu acho que é a segunda, mas eu não tenho certeza, não. Beleza, mas vê, é a primeira lei. Então você já aprende logo agora, né? Quando eu falar de inércia, a gente está falando, filha, da primeira lei de Newton, a primeira, tá bom? Combinado? Certinho. Pronto. Aí tem a segunda lei de Newton, que eu posso chamar assim, vamos dar um nome para ela agora, tá bom? É a lei da força resultante. Gravou o nome? Lucicléia, como é que se chama a segunda lei de Newton? Lei da força resultante. Isso, não esquece mais. E como se chama, Lucy? Como se chama, Lucy, a primeira lei de Newton? Princípio da inércia. Eita, bicha desenrolada. Isso aí. Vamos lá. E tem a terceira, Lucy, que é aquela que A... talvez seja uma das mais fáceis. Lembra? Tu lembra a terceira? Lembro, é ação e reação. Eita, isso, fechou, acabou-se. Estamos diante das 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Segunda lei de Newton é também chamada de princípio fundamental da dinâmica, ela é fundamental. Também pode chamá-la de princípio da força resultante. E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Tá bom? Tudo já até aí? Sim. Pronto. Vamos explicar agora cada uma, depois eu escrevo alguma coisa para você entender melhor, tá certo? Vamos começar. Filha, é o seguinte, vê se tu me entende. Ó, é assim. Se no corpo, vê se tu me entende, é muito fácil, Lúcio. Vou tentar explicar de um jeitinho que você entenda rápido. Se no corpo qualquer, por exemplo, essa motocicleta aqui, tá vendo? Da minha filha. Se nessa motocicleta aqui atuar uma força resultante, é porque essa motocicleta está mudando de velocidade. Pronto. Isso é uma das leis de Newton. Já vou dizer qual é, tá bom? Mas entenda. Se alguma força resultante atuar nessa motocicleta aqui, alguma força resultante atuar nela, é porque essa motocicleta está mudando de velocidade. A questão é como a velocidade pode mudar de um corpo, de um objeto. Pode mudar de 3 maneiras, tá, Lucy? Ou a velocidade vai aumentar enquanto estiver atuando essa força resultante, ou a velocidade vai diminuir quando estiver atuando essa força resultante, né? Quando eu falo aumentar ou diminuir, eu estou mexendo no módulo da velocidade, no valor, né? Ou eu posso, essa força resultante pode modificar a direção e o sentido da velocidade. Ô, Ronaldo, o que significa modificar a direção e o sentido da velocidade? Significa que, enquanto essa força resultante estiver atuando, a motocicleta está fazendo curva. Isso quer dizer modificar a velocidade, direção e sentido. Ela está fazendo curva, está fazendo volta. Pronto. Então, qual é o papel da força resultante? É modificar a velocidade de um corpo. Só isso. Deu para entender, Lúcio, ou não? Deu sim. Pronto. Então, isso que eu estou explicando, que a força resultante modifica a velocidade de um corpo, você acha que é qual das 3 leis de Newton? Pensa aí e me diz. A primeira? Vamos lá, vamos com calma. Tem 3 leis de Newton. A primeira é o princípio da. Lembra dos nomes? Da inércia. Pronto. A segunda é a lei da. Esqueci. Esqueceu? Lembra? Lei da força resultante. Lembrou? Lei resultante, Lei da sim. força resultante. É o princípio fundamental da dinâmica. É muito interessante e a gente tem para a física que compreender esse princípio, porque ele é fundamental. É o princípio fundamental da dinâmica, é a lei da força resultante. É a segunda lei, tá bom? E tem a terceira lei, que é o princípio da. Que é ação e reação. Isso, muito bem. Então, veja, eu estou dizendo a você que se eu aplicar uma força resultante no corpo, a velocidade dele muda. Ou para mais?
ou para menos, quando está atuando a força resultante, ou o corpo faz curva, que significa mudar a velocidade em direção e sentido. A direção muda da velocidade quando o corpo faz a curva, né? Lembre-se que a velocidade é um vetor, é uma grandeza vetorial, então a velocidade tem módulo, direção e sentido. Se eu aplicar uma força resultante no corpo, essa velocidade vai variar, vai modificar, ou em módulo, ou em direção e sentido, entendeu? É por aí. Então, isso que eu estou explicando, que a força resultante muda a velocidade do corpo, você acha que é a primeira lei, lembre dos nomes das leis. Se você lembrar dos nomes, você vai matar rápido esse meu questionamento, tá bom? Então, eu dizer que a força resultante modifica a velocidade do corpo, você acha que é a primeira lei, a segunda ou a terceira? A segunda. Agora você acertou, claro, né? Porque a segunda lei de Newton chama-se a lei da força resultante. Então, se eu estou falando das consequências da força resultante, que é modificar a velocidade do corpo, é porque essa é a segunda lei. Fácil, Lúcia, tem aí? Uhum. Pronto, agora eu vou te fazer outra pergunta. Lúcia, quando a velocidade muda, surge uma grandeza. Que grandeza é essa? Quando a velocidade muda, tem o que na jogada? Que a gente falou em aulas passadas. Não sei se você lembra. A aceleração. Eita, bicha desenrolada, a aceleração. Então, toda vez que a velocidade muda, seja para mais, seja para menos, que isso é o módulo, né? Modificação no módulo, ou mudando de direção quando o corpo faz a curva, por exemplo, a velocidade está mudando. E se a velocidade está mudando, tem aceleração. Então, pela lógica, qual é o papel da força resultante? É gerar o que no corpo? Uma o quê? Uma força. Uma aceleração. Isso, a força resultante gera no corpo uma aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Por quê? Porque se a força resultante modifica a velocidade do corpo, é porque a força resultante está imprimindo no corpo uma aceleração. Tanto faz, Lúcia, eu falar que a velocidade está mudando, ou eu dizer que o corpo tem aceleração. É a mesma coisa. Estou sendo claro? Tá. Então, me explica, o que é aceleração? É quando o quê? Quando a velocidade muda. Muda. Essa Lúcia está desenrolada demais. Olha, Felipe, entendeu agora? Pronto, então estamos falando até agora, tudo que eu estou explicando é muito massa, velho. Eu estou falando de que lei de Newton, Lúcia, até agora? Essas minhas explicações, quando tem aceleração. Segunda lei. Segunda lei. Pronto, tá? A segunda lei é a lei da força resultante, que gera no corpo que ela está atuando uma aceleração. E o que é acelerar? Acelerar é modificar a velocidade. Só que para modificar a velocidade, basicamente pode ser ou aumentando a velocidade, deixando o corpo cada vez mais rápido, ou diminuindo a velocidade, deixando o corpo cada vez mais lento, está freando o corpo, ou mudando a velocidade em direção e sentido, que no caso de mudar a direção e sentido é quando o corpo está fazendo a curva. Pronto. Isso vai acontecer sempre que existir uma força resultante do corpo. Isso é a segunda lei de Newton. Pronto. Posso passar para outra lei de Newton? Pode sim. Pronto. Então, resumindo, a segunda lei de Newton é a força resultante gera no corpo que ela atua uma aceleração. Tu poderias repetir isso, Lúcio, para mim, no microfone? Posso, mas eu não entendi bem, não. Repete aí para eu. Repito, com todo prazer. A força resultante que atua num corpo gera nesse corpo uma aceleração. Pronto, é a segunda lei. Repete aí, filha, por favor. Que atua no corpo gera nesse corpo uma aceleração. Isso, a força resultante que atua no corpo gera nesse corpo uma aceleração. Repete mais uma vez, por favor. A força resultante que atua nesse corpo gera nesse corpo uma aceleração. Isso. E o que é acelerar? É modificar o quê? A velocidade. Pronto. E como é que eu posso modificar a velocidade? Com a força resultante. Isso. Mas como é que essa velocidade pode ser modificada? Como? Como é que ela pode variar? De que maneiras? Ela pode o quê? Aumentar. Ela pode o que mais? E Diminuir. Mas pode o que também? Fazer o que, Lúcia? Curvas. Fazer uma Curvas. curva. Pronto, uma curva, uma volta. Isso quer dizer que a velocidade está modificando de direção e sentido. Pronto. Segunda lei de Newton. Fechou? Sim. Pronto. Vamos agora para a primeira.